Então, gente, a gente vai dar aqui a sequência, né? Direito administrativo, né? O assunto de princípios, que cai bastante. Vamos ver a parte 2 agora, né? Supremacia do interesse público. Um mega princípio aí que desaba em qualquer concurso, tanto na prova objetiva quanto discursiva e oral também. Princípio da supremacia do interesse público. Para Celso Bandeira, são dois os princípios: supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia sobre o particular verifica-se na superioridade do interesse da coletividade sobre o interesse particular, como condição de sobrevivência da comunidade, da coletividade, da sociedade. No princípio do interesse público nas relações de direito público, não existe posição isonômica, igualdade, e sim de verticalidade entre Estado e particular. Então, para Celso Bandeira de Mello, são dois os princípios que tem no direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Então, o princípio da supremacia sobre o particular, supremacia do interesse público sobre o particular. Sempre o interesse público ele vai ser maior sobre o particular. Ele terá privilégios em relação ao particular. Verifica-se na superioridade do interesse da coletividade. Então, a coletividade ela sempre é superior ao interesse individual. Para o bem-estar da coletividade, mesmo que venha prejudicar o particular, mas que venha trazer um bem-estar à coletividade, ali a gente aplica o princípio da supremacia do interesse público. Então, o princípio da supremacia sobre o particular verifica-se na superioridade do interesse da coletividade sobre o interesse particular, como condição de sobrevivência da comunidade e da coletividade. Tem um exemplo muito simples, que lá está lá, a pessoa mora numa rua, de esquina, uma casa boa, vira de esquina para outra rua e pinta o muro. E vem o poder público e coloca uma plaquinha bem ali com o nome das ruas. Numa rua aqui e da outra aqui. Pega as duas ruas, né? A principal e uma ruazinha. E coloca a placa no muro dessa pessoa. E a pessoa indignada por ter pintado o muro, vai lá, ó. Não quero a placa, tal. Mas é só o que acontece? Pelo princípio do interesse público sobre o particular, porque ali as pessoas identificam, né, o caminho, o nome das ruas. Então usa o muro daquela pessoa, o uso externo. Porque o interesse da coletividade é maior que do particular. É um exemplo simples. No princípio do interesse público, nas relações de direito público, não existe posição isonômica de igualdade, e sim de verticalidade entre Estado e particular. Então, gente, entre o Estado e o particular não existe igualdade, e sim uma verticalidade. Por quê? O Estado sempre prevalece sobre o particular. O princípio da supremacia do interesse público significa que a administração pública é colocada em posição vertical, diferenciada, quando comparada aos particulares. Logo, a administração pública possui diversos privilégios em relação aos particulares, como prazos mais extensos, possibilidade da existência de cláusulas exorbitantes em contratos firmados, rescisão unilateral de contrato e etc. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular e um interesse público, o interesse público sempre predomina. É por isso que a doutrina considera esse um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Então, o princípio da supremacia do interesse público significa que a administração pública ela é colocada numa posição vertical, uma posição diferenciada, comparada aos particulares. Logo, a administração pública possui diversos privilégios em relação aos particulares. Temos o quê? Prazos mais extensos, possibilidade de existência de cláusulas exorbitantes em contratos firmados, rescisão unilateral de contrato. Então, a administração pública ela pode rescindir o contrato unilateralmente. Fez o contrato ali com um particular, com uma pessoa jurídica, ela pode rescindir esse contrato pelo bem-estar da sociedade, da coletividade. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular
conflito de interesse de um particular e o interesse público deve predominar sempre este, o público. É por isso que a doutrina considera um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. É possível ver a sua aplicação em diversas ocasiões, como exemplo, nos atributos dos atos administrativos, como a presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. A presunção de legitimidade é a presunção de que os atos praticados pela administração pública, até prova em contrário, são emitidos em conformidade com a lei. Já a presunção de veracidade se diz a respeito dos fatos, em que se presume que os fatos alegados pela administração são verdadeiros. Então, é possível ver a sua aplicação em vários exemplos. Nos atributos dos atos administrativos, com a presunção da veracidade, legitimidade e imperatividade. A presunção de legitimidade é a presunção de que os atos praticados pela administração, até prova em contrário, são o quê? São emitidos de acordo com a lei, são válidos, são eficazes, são legais. Já a presunção de veracidade se diz a respeito dos fatos, em que se presume que os fatos alegados pela administração pública são fatos verdadeiros. Então, a presunção de legitimidade é que os atos emitidos estão de acordo com a lei. Presunção de veracidade é que os fatos sejam verdadeiros. Na existência das chamadas cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, que permitem, por exemplo, a alteração ou a rescisão unilateral do contrato. Então, a administração pública ela pode alterar o contrato unilateralmente, assim como rescindir também. Então, é possível aplicar em diversas ocasiões. Então, temos os exemplos aqui do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Nos atributos dos atos administrativos, com a presunção da veracidade, legitimidade e imperatividade, temos aqui a presunção de legitimidade. É a presunção de que os atos praticados pela administração pública, até prova em contrário, são emitidos em conformidade com a lei, são atos legais. Já o que a presunção de veracidade diz respeito aos fatos, e presume que os fatos alegados pela administração pública são fatos verdadeiros. A presunção de veracidade está ligada aos fatos verdadeiros, enquanto que a presunção de legitimidade está ligada aos atos praticados em conformidade com a lei, são atos legais. Na existência das chamadas cláusulas exorbitantes, nos contratos administrativos, temos a alteração ou rescisão o quê? Unilateral do contrato, por parte da administração pública, e não por parte da empresa ou do particular. No exercício do poder de polícia, que impõe condicionamentos e limitações ao exercício da atividade privada, buscando preservar o interesse geral, nas diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada, como na desapropriação, assegurada indenização, a servidão administrativa, o tombamento de imóvel de valor histórico e uma ocupação temporária. Então, no exercício de poder de polícia, que impõe condicionamentos e limitações ao exercício da atividade privada, buscando preservar o interesse geral. Então, temos a via do BRT, né, que é uma via que só passa ônibus. E teve uma cidadã que ela estacionou o carro bem na via do BRT e foi fazer compras. O que aconteceu com o carro dela? Tomou multa, ele disse. Não, foi rebocado. Porque estava dando um transtorno para a coletividade. Ela estava impedindo com o carro dela, um particular, que várias pessoas se transportassem. Então foi rebocado. Nas diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada, como na desapropriação, assegurada indenização, a servidão administrativa, o tombamento de imóvel de valor histórico e a ocupação temporária. Temos o exemplo aqui no Rio de Janeiro do BRT, né? Que foi o quê? Para poder construir o BRT, essa passagem somente de linha de ônibus, foi assegurado que é uma desapropriação de várias casas, assegurada a indenização. Mas foi o quê? Aconteceu uma desapropriação em benefício da coletividade. Então várias pessoas tiveram o quê? Suas casas derrubadas. Lógico, uma indenização justa. Artigo 37 da Constituição, importantíssimo, gente. Este artigo é o famoso LIMP. Isso aqui, meu amigo, tem que estar cravado no teu coração, tá? Ó. Tem que estar gravado no coração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência. Isso aqui já foi questões de prova discursiva, até prova oral, gente. Vou trazer uma prova discursiva em relação a esse artigo 37. Então, nós temos aqui os princípios administrativos constitucionais, que é a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e, por último, a eficiência. No artigo 2º da Lei 9.784 do processo administrativo, ela expressa esses princípios e alguns, né, como ó, a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, dentre esses aqui, nós temos aqui, ó, legalidade, né, que está na Constituição. Nós temos também a moralidade. Nós temos aqui a finalidade, que também pode ser chamada de impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade, também chamado de finalidade. E nós temos aqui o princípio da eficiência. Então, ó, legalidade, finalidade, que também pode ser impessoalidade, moralidade e eficiência. E nós temos os demais, motivação, razoabilidade, sempre ligado com proporcionalidade. Se tem razoabilidade, tem proporcionalidade. Ampla defesa tem um contraditório. A segurança jurídica e o interesse público. Olha aqui o interesse público, ó. O interesse público sobre o particular. E o princípio da segurança jurídica nós vimos anteriormente, no assunto anterior. Logo, o princípio da supremacia do interesse público está previsto implicitamente na Constituição Federal. Então, ele é um princípio que é implícito na Constituição Federal e expressamente na legislação ordinária. Então, o princípio do interesse público, ele está o quê? Implicitamente na Constituição Federal e expressamente na legislação ordinária. Então, gente, o princípio da autotutela é outro que deve guardar onde? No seu coração. O princípio da autotutela permite a administração em anular e rever os seus atos. Então, ele permite em anular e rever os seus atos, quando que eivados de vícios que os tornam como ilegais, porque deles não se originam, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas em todos os casos a apreciação judicial. A ilegalidade de um ato administrativo gera sua anulação. Então, a ilegalidade do ato administrativo gera o quê? A anulação desse ato, com efeitos retroativos, à data da sua prática ex tunc. Então, nós temos tunc, de testa, ex tunc, que retroage, ex nunc, somente para frente, atingindo os atos discricionários e os vinculados. A anulação poderá ser realizada pela administração pública e quando provocado, pode ser feito pelo judiciário. A administração pública tem o poder e o dever de controlar os seus próprios atos, logo não é uma faculdade e independe de provocação. Então vamos analisar aqui agora. Princípio da autotutela. Permite o que a administração em anular e rever os seus próprios atos. Então ela permite a administração em anular e rever os seus próprios atos quando o quê? Eivados, quando tem algum tipo de vício que os tornam ilegais. Então, falou em ilegalidade, a administração pública ela pode rever os seus atos e anular eles, porque deles não se originam. Ou revogá-los. A administração pública pode anular ou revogar. Anular se for ilegal e revogar por motivo de conveniência ou oportunidade. Respeitados sempre o quê? Os direitos adquiridos, ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Então, se o ato for ilegal, a administração pública pode anular. Se ele só pode ser revogado por motivo de conveniência e oportunidade, mas desde que respeitados os direitos adquiridos. Então, revogar por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos, e se houver algum ato ilegal, eivado de vício de ilegalidade, a administração pública pode anular. E a apreciação judiciária, gente, é uma faculdade. O judiciário ele precisa o quê? Ser provocado, beleza? Então, ó, a ilegalidade de um ato gera o quê? A sua anulação.
A ilegalidade de um ato gera sua anulação, com efeitos retroativos. Então, ó, ex tunc, retroage. Muito importante, atingindo os atos o quê? Discricionários e os atos vinculados. Os atos discricionários são aqueles atos que têm uma margem de liberdade. E os atos vinculados, a administração pública só pode fazer aquilo que está em lei. A anulação poderá ser realizada pela administração pública. Então, a anulação poderá ser realizada pela administração pública. E quando provocado, pode ser feito pelo judiciário. A anulação, ela pode ser feita pela administração pública. Ali, anular o ato, beleza. Mas pelo judiciário, somente quando provocado. A administração pública, ela tem o poder-dever de controlar seus próprios atos. Logo, não é uma faculdade. E independe de provocação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a administração pública, gente, ela viu ali, pô, tá errado. Ela tem o dever e o poder de rever os seus atos, de controlar ele. Logo, não é uma faculdade, já viu ali, vamos fazer, não. Tem que fazer, precisa ser feito. E independe de provocação. O servidor, independente se for um ato ali contra o servidor, um particular, independe de entrar com o processo, a administração pública, ela tem que rever os seus atos, beleza? Independe, não é uma faculdade, independe de provocação ali. A inoportunidade e a inconveniência de um ato administrativo gera sua revogação sem efeitos retroativos, atingindo apenas os atos discricionários. Então, na revogação, quando é por inoportunidade ou inconveniência de um ato que gera sua revogação, é sem efeito retroativo. Não retroage, é ex nunc, atingindo apenas o quê? Os para frente, ex nunc, para frente. Então, ato ilegal, retroage, ex tunc. A inoportunidade e inconveniência de um ato administrativo que gera sua revogação é o quê? Ex nunc, somente para frente. Não retroage, atingindo apenas os atos discricionários. Outra informação importante. A revogação cabe somente à administração pública. A revogação cabe somente à administração pública, não cabe ao Poder Judiciário. A ilegalidade de um ato gera sua anulação, retroage e atinge os atos discricionários e os vinculados, e só pode ser realizados pela administração pública, pelo Judiciário quando provocado. O ato inconveniente e inoportuno gera sua revogação, não retroage, cabe somente à administração pública e atinge os atos discricionários. O direito de anular os atos de que decorram efeitos favoráveis ao particular decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovado uma fé. Se for comprovado uma fé, não se conta esses 5 anos, se estende. Então vamos lá. A inoportunidade e a inconveniência de um ato administrativo geram a sua revogação. Então, se o ato for inoportuno e inconveniente, gera a sua revogação. Sem efeitos o quê? Retroativos. Ex nunc. Então, ó, nunc, de nuca. Né? Bate na sua nuca, somente para frente. Sem efeitos retroativos. Ex nunc. Atingindo apenas os atos discricionários. Aqueles atos que têm uma certa liberdade, uma margem de liberdade. Então, a inoportunidade e inconveniência de um ato administrativo geram a sua revogação sem efeitos retroativos. É ex nunc, atingindo apenas os atos discricionários. Inoportunidade e inconveniência de um ato gera o quê? Revogação, sem efeitos retroativos, e atinge apenas os atos discricionários. A revogação, ela cabe somente à administração pública. A revogação cabe somente à administração pública e não ao judiciário. A ilegalidade de um ato, ela gera o quê? A ilegalidade de um ato, ela gera anulação. Retroage, atingindo os atos discricionários e vinculados. Pode ser realizado pela administração pública e pelo judiciário, quando o quê? Quando provocado. Quando provocado. Então, a ilegalidade de um ato gera sua anulação, retroagindo. Então, se retroage, ele é o quê? Ele é ex tunc.
bate na testa, bateu na testa, ó, retroage, vai para trás, pega os atos que foram anteriores. Atinge os atos discricionários e vinculados e pode ser realizados pela administração pública e pelo judiciário. Já o ato inconveniente e inoportuno gera somente a revogação e não retroage. Ele é o quê? Ele é ex nunc, somente para frente. Cabe somente o quê? A administração pública e atinge o quê? Os atos discricionários. Então, se um ato é ilegal, é ilegalidade. Retroage. Atos discricionários e vinculados. Pode ser pela administração pública e quando provocado pelo Poder Judiciário. Quando o ato é inconveniente ou inoportuno, tem a sua revogação, mas não retroage. E cabe somente à administração fazer essa revogação. Atinge somente os atos discricionários. O direito de anular os atos que decorram efeitos favoráveis ao particular decai em 5 anos. O direito de anular os atos que decorram de efeitos favoráveis a particular decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovado má-fé. É o princípio que autoriza a administração pública, quando provocado de ofício, a rever os seus próprios atos. A administração pública não precisa recorrer ao judiciário. Com o princípio da autotutela, a administração pública exerce controle sobre seus próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes e os inoportunos, independente de recurso ao Poder Judiciário. Temos a ilegalidade, que gera anulação com efeitos retroativos, atingindo os atos vinculados e discricionários. A anulação poderá ser realizada pela administração pública e quando provocado pelo judiciário. Inconveniente e oportunidade, gerando a sua revogação, sem efeitos retroativos, atinge apenas os atos discricionários e a revogação cabe somente à administração pública. Então, é um princípio que autoriza a administração pública, quando provocado ou de ofício, a rever o quê? Seus próprios atos. Então, a administração pública ela não precisa recorrer ao judiciário. Com o princípio da autotutela, a administração pública exerce o controle sobre seus próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, independente de recurso ao Poder Judiciário. Então, gente, eu sou servidor público. A minha remuneração ela estava vindo erroneamente. Então, eu entrei com um processo administrativo no ente e falei, olha só, a remuneração está vindo errada, vocês precisam rever os seus erros. E foi um embate, né? Recorrendo até que, poxa, a administração pública não está o quê? Olhando com os olhos para rever o seu ato, que é o quê? Que é ilegal. Então eu entrei o quê? Fui lá no judiciário e entrei com mandado de segurança. Rapidinho resolveu. Então o quê? Eu pude recorrer ao judiciário, mas a administração pública nem entrou, não chegou nem a entrar a ser o pedido ali no judiciário, nem teve audiência nem nada. Mas eles viram que eu não estava de brincadeira e, entendeu? Resolveram a situação imediatamente. Então, você tem um meio de recorrer com um processo administrativo. Não deixa passar 5 anos, você é servidor público. Ou passando em servidor público, passar qualquer situação. Entra com processo administrativo. Não teve jeito, mandado de segurança no judiciário. A ilegalidade gera sua anulação com efeitos retroativos. Então, a ilegalidade gera anulação com efeitos retroativos, atingindo os atos vinculados e os discricionários. A anulação ela poderá ser realizada pela administração pública, quando provocado pelo judiciário, inconveniente e importunidade, gerando que a revogação, sem efeitos retroativos, e atinge apenas os atos discricionários. A revogação cabe somente à administração pública. Em atos lícitos determinada a revogação, por motivo de oportunidade e conveniência, por motivo de mérito e interesse público. Em atos ilícitos, a anulação sempre que não houver mais oportunidade e conveniência na manutenção do ato. Então, o ato é lícito, determinada a revogação, por motivo de oportunidade e conveniência, motivo de mérito e interesse público. Então, o ato tem ali determinada a sua revogação, ele é um ato lícito, por motivo de oportunidade e conveniência, de mérito e de interesse público. Agora, um ato é ilícito
A anulação sempre que não houver mais oportunidade e conveniência da manutenção do ato. Por quê? Ele é ilícito. Então não tem por que mais dar aqui, a conveniência da manutenção daquele ato. Não afasta a tutela jurisdicional. Então a tutela jurisdicional ela é nunca afastada, né, gente? O princípio constitucional, né, da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Então, é um princípio constitucional. Tendo a possibilidade do particular pedir ao Poder Judiciário, mesmo que a administração atue com a autotutela, pois se sentir prejudicado, pode ir ao Judiciário, o qual, sendo provocado, pode se manifestar. Então, a pessoa, o servidor público, ela pode, mesmo sem entrar com um processo administrativo, pode ir direto no Judiciário. Entendeu? Mas é bom entrar com processo administrativo para não ficar muito visado, ainda mais questões políticas, servidor. Entra com processo administrativo ali, ó, tá errado, não sei o que, não sei o que lá. Se eles estiverem te enrolando, não deixa passar 5 anos. Entra com o judicial. Então, gente, o princípio da legalidade a gente vai vir em outra parte, na parte 3. Para você que gostou, dê o seu like, curta o canal, toca no sininho, que tem muita coisa boa aí, tá, gente?